Shalom Aleichem, que a paz esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Raimundo Ben Yohanan Zait, professor de hebraico. Estaremos aqui, através da FATEC, trabalhando esse módulo com vocês, nesses 4 encontros, né? E esperamos alcançar o nosso objetivo, né, de deixar vocês lendo o hebraico, sendo que é uma leitura não com tradução, porque não temos como em 4 encontros, né, fazer esse estudo completo. Mas você vai ter uma noção básica, né, de como funciona a leitura, de como funciona o hebraico. E aqui nós vamos estar estudando, né? Hoje eu tenho como objetivo nessa primeira aula passar para vocês aqui a introdução ao hebraico, né? Depois dessa introdução nós vamos passar pelo menos algumas letras aqui do alfabeto, o Aleph Beit, e depois no próximo encontro vamos estudar um pouquinho mais, né? Mas a matéria que nós vamos ter, né, o objetivo aqui é a gente estudar o Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico, né, os caracteres em hebraico do alfabeto, e depois nós vamos estar estudando o sufite, né? Depois do sufite vamos estudar um pouquinho sobre os sinais massoréticos, né? Após os sinais massoréticos vamos estudar o shevá, depois do shevá vamos estudar o artigo, né? Depois do artigo substantivo. São esses conteúdos que nós vamos estar aqui estudando nesse módulo, tá? Então vamos iniciar o nosso primeiro módulo hoje, né, dando uma introdução ao idioma, né, e falando, mostrando para vocês aqui como se faz cada uma letra. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos 10 letras, esse é o objetivo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje, e que Deus possa estar nos abençoando e abençoando você e sua família. Então vamos dar início aqui à introdução. Eu passei aqui no quadro, deixei aqui já escrito para que a gente possa acompanhar e entender um pouco, né? O hebraico. No hebraico, ele é considerado, né, uma das línguas mais antigas, né? É uma das mais antigas que existem. Claro que os linguísticos, né, vão falar de outros idiomas e tal, mas a gente tem como o hebraico uma das mais antigas, né? O hebraico, a princípio, não era chamado hebraico, né? Abraão, ele foi chamado Abraão, o hebreu, né, por causa de um descendente dele, que era o Eber, né? Então, Abraão, por ser esse Eber muito influente, ter uma escola influente, né, Abraão, ele, no caso, ficou sendo chamado Abraão, o hebreu, né? Daí do hebreu a passar a ser chamado o idioma de Ivrit, ou seja, hebraico. Mas antes de Abraão, né, o hebraico era chamado de Lashon Kodesh, né? Que Lashon significa idioma e Kodesh é sagrado, ou seja, idioma sagrado. Não era conhecido como hebraico, mas sim como Lashon Kodesh, ok? Então essa aí é uma das basezinhas do hebraico. Não vou entrar aqui, né, em mais profundidade, porque nós queremos ter uma aula bem prática, para que você entenda aí, no caso, como funciona o hebraico, tá bom? Então, aqui a primeira informação que nós temos sobre o hebraico bíblico é que ele não possui vogais no seu sistema original, né? Ele é formado somente por consoantes. E dentre essas consoantes tem algumas consoantes que vão trabalhar também como vogais, né? Mas isso aí é ensinamento mais para frente. Mas nós, por enquanto, vamos entender que o hebraico ele não possui na sua forma original vogais, tá ok? E o próximo ponto aqui, o alfabeto hebraico ele é composto por 22 letras consoantes, né? Conforme nós falamos, não tem, no caso, vogal. Ele é formado por 22 letras consoantes, tá ok? 5 dentre essas letras consoantes, elas vão ter o som dobrado, tá ok? Então, 5 vão ter o som duplo, e no decorrer das aulas nós vamos ver o que é isso. Então, a princípio, o alfabeto não possui vogal, né? Ele é composto por 22 letras consoantes, e 5 dentre essas 22 vão ter, no caso aí, o som dobrado, tá ok? E a outra informação que nós temos, 5 dentre essas letras, né, elas mudam a sua grafia
no final de palavras. Então, 5 dessas letras mudam a sua grafia no final de palavras. Essas letras são chamadas sufixos, vamos ver isso mais para frente, tá bom? E nós também temos a questão de que no hebraico, né, não existe letras, né, não há distinção entre letras maiúsculas ou minúsculas, tá ok? Então no hebraico não existe distinção entre maiúsculas ou minúsculas. Quando na Torá, né, temos alguma letra maior que a outra, na realidade não está dizendo ali que tem uma letra que seja maiúscula ou minúscula, não, ali tem uma informação rabínica, né, que no caso só os eruditos, né, rabinos têm essas informações, mas a informação que nós temos, que é onde há uma letra grande, uma letra pequena, não é que a questão da letra ser maiúscula ou minúscula, porque ali há uma informação rabínica, ok? Então não há distinção entre letras maiúsculas ou minúsculas. A forma da escrita, né, ela pode ter, são 4 formas de escrever, mas eu vou citar aqui somente 3 para vocês, tá ok? Então nós temos a forma quadrática, nós temos a forma cursiva e a forma erudita, tá bom? Então, e tem uma outra, né, que é o Katav de Rashi, mas nós vamos ficar somente nessa informação das 3 aqui, tá? Então, a que nós vamos estudar na realidade é a quadrática, tá bom? A quadrática é a que nós vamos estar trabalhando, porque é a que é mais usada nos livros, né? Usada, é que nós chamamos da letra de imprensa, tá bom? Então, a princípio, nós vamos estudar esse sistema que é o quadrático que nós vamos ter nesses 4 encontros aqui, tá bom? E tem a cursiva e erudita. Vou dar um exemplozinho básico aqui para você dessa distinção, né? Por exemplo, nós temos a primeira letra do alfabeto, não sei se dá para verificar bem de longe aí, ela é a letra Aleph. Ela é feita nesse formato, tá? Esse formato aqui do Aleph, esse é o primeiro, que é o quadrático. Deixa eu fazer melhor aqui, que a gente vai compreender de uma forma mais distinta o que eu quero fazer. Vamos lá. Então, a forma quadrática, ela funciona dessa forma aqui. Nós temos a primeira letra do alfabeto, que é o Aleph. Essa é a forma quadrática, tá? É a forma com que são escritos livros, né? A forma de imprensa. Mas há uma diferença entre essa letra, no caso, e a de imprensa é que nós fazemos manualmente, tá bom? Então nós temos a forma quadrática, que é essa daqui. Eu vou fazer a mesma letra com esses 3 formatos diferentes, tá bom? Então nós temos a forma cursiva, que é o mesmo Aleph, porém ele funciona desse jeito aqui, ó. É a mesma letra, tá? Nós temos o Aleph quadrático e o Aleph cursivo, tá? E vamos ter a forma erudita. A forma erudita, ela parece um pouquinho com a quadrática. Ela é feita desse formato aqui, ó. Tá? Essa é a forma erudita do Aleph. É claro que há, né, muito mais informações por trás da erudita, né? Eu estou estudando um pouquinho essa forma erudita, que é a forma que o Sofer, né, o escriba, ele escreve a Torá, né? Então, para você ter ideia, para cada uma letra dessa, eu tenho quase uma página de informações de como fazer essa letra. Isso aqui é apenas uma forma simples de como ela funciona, tá bom? Então, nós temos a forma de escrita, ela pode ser quadrática, cursiva e erudita, tá bom? Então essa aqui é a mesma letra, a letra Aleph, porém com as formas de escritas diferentes, tá bom? Então essa é a informação básica sobre a forma de escrita, né, do alfabeto. E essa forma aqui é usada, né, como se tivesse escrito manualmente, como a gente escreve lá o nosso texto manual, né? E a quadrática como se fosse a letra de imprensa, e a erudita, ela é muito usada para escrever o rolo da Torá, né, e tal, mas essa daqui quase não é usada. Mas sendo que a forma que nós vamos encontrar nos escritos
no caso aí de imprensa, o Aleph que eles fazem, né, da imprensa parece com erudito um pouquinho, tá? Mas o nosso manual vai ser esse daqui, tá ok? Então, basicamente aí, nós temos essas informações, né? Aqui no caso, não possui vogais ou alfabeto, ele é composto por 22 letras consoantes, ele tem as 5 dentre essas 22 tem o som, essas letras têm um som dobrado, nós vamos ver isso como funciona, e temos 5 letras que muda a sua grafia quando escrita no final de palavras. Nós vamos ver, essas letras são chamadas de sufite. Não há distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? Porque nós, no hebraico não tem isso, tá bom? Ela pode ser escrita de forma quadrática, pode ser escrita de forma cursiva e pode ser erudita. É a forma de escrever o hebraico. A leitura do hebraico, né, ela é que faz essa uma diferença muito grande do que nós temos aqui no Ocidente, né? Porque do Ocidente aqui nós escrevemos aqui da nossa esquerda para a direita, né? No hebraico é o contrário, né? Ele funciona a escrita da direita para a esquerda. Aqui nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico, no caso, vai ser da direita para a esquerda. Nós vamos ver aos pouquinhos como isso funciona, tá bom? Então, a princípio, nós temos essa introdução aqui sobre essa formação aí, né? Essa introdução do idioma, tá bom? Deixa eu apagar rapidinho para a gente dar sequência a outra informação.